Ele era o dono de um bar que fez história em Brasília, o Gates Pub. Depois disso, ele abriu uma loja de vinhos que funcionou por alguns anos. Hoje, ele se dedica à produção de uvas, vinhos e às atividades de enoturismo do Vinhedo Girassol. Ele também é terapeuta holístico integrativo, a área da saúde humana que estuda há mais de 16 anos. Nessa conversa, Sérgio Rezende falou sobre vinho, claro, sobre energias sutis, sobre técnicas alternativas de manejo, entre outros assuntos. O Vinhedo Girassol fica em Cocalzinho, Goiás, a cerca de 120 quilômetros de Brasília. Eu sou bem controverso, mas eu não deixo de falar as coisas que eu... Porque eu tenho uma busca pessoal, entendeu? Então eu acho que muitas pessoas podem incompreender, mas muitas vão estar abertas a ouvir, a entender e já estão numa busca, né? E as que não estão podem ser despertadas, né? Contato com a natureza, entendeu? Você andar com o pé descalço no chão para fazer um aterramento, buscar íons da natureza, entendeu? Eu utilizo tudo isso aí nas plantas. E atualmente eu estou começando a utilizar também os elementos da biodinâmica, né? Meu nome é Sérgio Rezende, eu sou diretor de enologia, da parte agrícola e do Vinhedo Girassol, né, da parte comercial, tanto da comercialização dos vinhos, quanto da comercialização em geral dos passeios, do wine tour, né? Eu também sou guia e sommelier. Então, por exemplo, nossa poda foi feita dia 17 de fevereiro agora, e é exatamente com a lua minguante. Porque nesse momento de lua minguante, a seiva da planta ela vai se dirigindo para a raiz, entendeu? Então, se você vai podar e a seiva já está na raiz, a planta está mais apta a ser podada. Isso tudo é uma dedução lógica, né? Ao invés de você podar, por exemplo, numa lua cheia, onde a seiva sobe para as folhas, entendeu? Aí você vai lá e poda, a planta vai sentir mais, né? Aquela energia tá lá, e pô, chegou o cara e pá, podou, né? Ela está plena ali, né? Ela tá plena, ela tá no momento de mandar a energia dela para as folhas, né? Isso é o estado dela, entendeu? Então a gente procura entender esses estados, né, fisiológicos da planta e da natureza, né, o que a natureza nos diz, né, definir através de um calendário biodinâmico, né, e pronto. Então aqui acabou de acontecer a segunda poda. Exatamente, a poda de produção, onde a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemas. Então podou aqui, ó. E algumas dessas gemas, elas vão se transformar em cachos. A outra poda, a gente podaria aqui, ó, bem curtinha, entendeu? Ficaria só esse toquinho aqui. Que vai ser depois da vindima essa. Que vai ser depois da vindima, exatamente. É. Eu tinha uma loja de vinhos. Antes eu tive um bar, né, o Gates Pub. Não tem jeito de não falar, né? Não, eu ia fazer essa pergunta, porque é uma migração que É vocês uma ainda migração, têm, né? exatamente. Como é que aconteceu essa do empresário da noite, de um bar bem tradicional em Brasília? Pouco conhecido, né? Eu já fui lá algumas vezes, deixou muito bom, né? E agora você está na história do vinho. Como é que se deu essa passagem? Então, minha irmã, ela estava no sul, em Florianópolis, né? Estava lá batalhando, e surgiu uma oportunidade de um trabalho vendendo vinhos. E daí ela ingressou nessa área de venda de vinhos, e ela foi muito bem sucedida nesse trabalho, né? E, a partir disso, o proprietário da importadora do Brasil, no caso, a Zahil,
ele se encantou com o trabalho dela, ficou sabendo que tinha essa pessoa lá e tal, e foi conhecê-la, acabaram se casando. E aí ele, quando esteve em Brasília para visitar a nossa família, a gente se conhecer e tudo, né? Eu levei ele no Gates, eu ainda estava no Gates, e a gente assistiu o show e tal, e ele, aquela coisa, né? Também ficou encantado com o bar, né? Um show de jazz, uma coisa de um nível bacana, né? E aí me convidou para representar a importadora Zahil em Brasília. E eu, como já estava, minha história no Gates, minha jornada já estava chegando ao final, eu resolvi aceitar esse desafio e partir para a Zahil, uma loja de vinhos na 306 Sul, ao lado da Boulangerie. E aí tivemos uma participação bem bacana no mercado, atendendo restaurantes também. E por 15 anos eu permaneci lá. Meu pai visitava muito a loja, ia nos eventos, degustações, né? Adorava um vinho, aquela coisa, e conheceu alguns produtores, né? Tanto internacionais, né? Que a gente fazia degustação, né? De produtores internacionais que a Zahil representava. Então, todo aquele ambiente. E depois eu fiz a representação dos vinhos do Marcelo de Souza, né? O Intrépido Bandeiras, na época, só tinha esses dois, que eram vinhos de uma gama muito boa, um vinho bem interessante, que estava despontando no mercado, em termos de qualidade, em termos de surpresa da região e tudo. E, por consequência disso, e uma coincidência também, o Marcelo era nosso vizinho aqui da fazenda. Então, foi assim que um belo quebra-cabeça que foi se montando, né, de forma natural. Marcelo, nosso vizinho, meu pai tinha essa área aqui há mais de 40 anos. E aí ele, em 2015, ele plantou a Syrah aqui e também uva de mesa. E a Syrah é uma uva que ela teve bastante pesquisa, né, e bastante aceitação em termos agrícolas, né, e é uma uva maravilhosa também em termos de vinificação. É a princesa, né, das uvas, né? A Cabernet Sauvignon é o rei, é a casta considerada, né, que é o rei, está na região de Bordeaux, e a Syrah é a princesa. E ela realmente flui muito bem aqui no Cerrado. Ela participou das primeiras pesquisas lá na EPAMIG, né, através do Murilo Regina, que é o grande pioneiro dessa tecnologia de dupla poda. Né, o Murilo ele estudou em Bordeaux, então ele, voltando para o Brasil, aí ele resolveu ir buscar uma parceria com alguém que desse para ele uma substância, né? Ele como pesquisador e alguém com um aporte financeiro e outras características, né? Então ele formou uma parceria e aí começou então um projeto que hoje se mostrou bastante positivo, né? Muito sucesso. A dupla poda, ele criou um sistema que realmente não existe, né? A dupla poda em termos de mundo, né? Que eu saiba, não existe um sistema desse, né? Duas podas. Viabilizou o Sudeste e o Centro-Oeste. Viabilizou várias regiões, exatamente. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, a região de Espírito Santo, né? Que através desse sistema a gente consegue levar a safra principal para a época de seca. E nessa época de seca, de noite é frio, de dia é quente,
principalmente em regiões de boa altitude, como é o nosso caso. Nós estamos numa região muito privilegiada, onde a gente consegue colher uma uva muito especial, com a maturidade plena, com polifenóis em plena saturação nas uvas, com antocianinas, com tudo, né, que a uva precisa para, na época da sua vinificação, então, né, desabrochar todos os aromas e maturidade, taninos macios, corpo, enfim, e produzir grandes vinhos, né? Então aqui a vegetação da planta é o ano inteiro, é trabalho o ano todo. Você tem que ficar indo no vinhedo, vários processos de manejo, entendeu? Então ela tem essa característica, ela tem uma produção, uma qualidade bem bacana, e por outro lado ela dá trabalho o ano inteiro, né? 8 a 10 toneladas é o ideal, né, por hectare. E a gente faz a venda de uma parte das nossas uvas para vinhedos mais jovens, que tem uma uva ainda muito incipiente, ainda não tem ainda uma uva com todos esses elementos de antocianinas e polifenóis incorporados, né, pela jovialidade, 2 anos de parreiral ainda, né? Embora tenha uma produção. Então esse pessoal, ou ele mistura nossas uvas, que já tem 8 anos de parreiral, as uvas dele que tem uma jovialidade, não tem todos esses componentes. Aí eu utilizo esse valor apurado para aportar no que eu preciso até que eu possa estar vendendo as garrafas da safra em si, né? Vinhedo é tudo caro, né? Trabalhoso, mas é um trabalho de muita paixão, muita entrega, muito bonito também, muito interessante, muito, sabe, é bem rico em todos os aspectos. A gente teve safra antes, né? Mas antes a gente negociou a safra, foi pequena e a gente tinha uma consultoria do próprio Marcelo de Souza, né, o vizinho, que é o pioneiro, né, uma pessoa que deve ser sempre enaltecida pelo belo trabalho e o pioneirismo, né? E aí a gente entregou para ele 400 quilos de uva, né? Em 2014. Aí em 2015 a gente já colheu um pouco mais, fizemos 800 garrafas. Em 2019 a gente teve um problema com a vinificação, né? E pelo grau de açúcar, né? E também pelo tipo de levedura. Eu acredito que aqui a levedura tem que ser uma levedura muito especial para aguentar essa possibilidade de ter uma uva mais madura. Eu acho que a grande vocação daqui é poder ter um vinho com a maturidade plena. Agora, quem quer fazer um vinho com a maior acidez e, digamos, um Brix, né, que o vinho vai dar na garrafa aí 13,5, 14, tudo bem. Para mim, o meu vinho ideal, pela minha experiência que eu já tive um vinho de 15,7 e já tive vinho de 14,2, 14 ponto alguma coisa. Eu prefiro um vinho de 14,8, 14,9. É o vinho que eu acho ideal. Fica uma cor mais bem forte, uma tonalidade bem forte, um vinho muito sedutor, macio, com aromas, com acidez e todos os aspectos que eu avalio que são importantes numa garrafa de vinho. Eu acho que nem todas as localidades têm essa condição de obter um Brix mais elevado. Aqui nós temos. Aqui eu acho que é uma das regiões mais favorecidas em termos de terroir. Então eu acredito muito nessa região de Cocalzinho. E aí as características do solo aqui também têm ajudado, né?
Tem aqui, a gente está numa região que realmente todas as características favorecem, todas. Por exemplo, o que a parreira gosta? Ela gosta de um terreno que tem uma boa drenagem, e aqui é o que nós temos. Nós temos pedras na primeira camada, depois a gente tem uma areia, depois a gente tem um silt, que é uma areia mais fina, e abaixo desse silt, a uns 60 centímetros, 80, aí já começa a ter argila. A argila já guarda água, né? Você vê quando você tem uma massa de argila, comparando com a areia ela encharca, mas ela seca bem mais rápido, né? Ela não mantém aquela água, né? A argila retém e nem deixa passar muito, né? Então ela vai preservar essa água e tal. E isso ocorre no fundo, mais próximo das raízes. Então a água fica lá, junto das raízes, nutrindo a planta, né? E também aportando elementos, né, diferenciados ao vinho, né, que a argila pode aportar, né? E a vinificação você está fazendo na UEG. Na UEG. E quem é o enólogo? Ipameri. É o Marcos Vian. Desde o início aí. Ele. O Marcos Vian é uma pessoa bem experiente aqui na região de Goiás, já esteve junto do Marcelo, ele está bem presente aqui na região, ele ficou também muito no sul, Santa Catarina, Sanja, vários vinhedos aí, né? Mas assim, na região aqui, hoje, ele ainda é o que mais tem o conhecimento. E agora outros enólogos estão vindo, né? Você falando de uma prática que você tinha aqui, de usar princípios da agromeopatia no vinhedo, você ainda está trabalhando com essa técnica? Estamos, a gente pegou uma parte do vinhedo que estava bem sofrida, né? Por questões de manejo. Aí eu falei, não, essa área aí deixa comigo então, que eu vou trabalhar ela e vou desenvolver um projeto piloto. Aí tem muito interesse pela inovação, pela agricultura biodinâmica. Então eu fiz um trabalho nessa área com um insumo de agromeopatia, que é o Biofal, que é uma cientista do Rio de Janeiro, a Miriam de Amorim, e com apoio da Universidade de Uberlândia, né? E desenvolveu esse produto, esse composto homeopático. São 7 elementos, tem enxofre, tem ouro, tem antimônio e outros elementos num composto homeopático. Então eu estou utilizando esse composto e consegui ter uma colheita, fiz um vinho chamado magnético. Mas eu estou fazendo vários outros testes. Eu tenho uma água com mais de 80 minerais que eu passo no cabelo também. Meu cabelo não está tão branco, poderia estar mais branco, né? E eu acredito que ele esteja um pouquinho mais pretejado. Ela reveste o processo também? Porque se já ficou branco, já era. Não, ele ajuda porque são minerais, né? Tem mais de 80 minerais e é água, entendeu? Então é um processo que eu utilizo, eu sou amigo de alguns cientistas e a gente conversa e ele me enviou um equipamento onde eu tenho uma cacimba, uma moringa de barro. Dentro dessa moringa eu coloco sal bruto, que tem mais de 80 minerais, faço uma eletrólise e esse sal exala pelo barro esses minerais, vai exalando devagarinho, vai saturando, esse barro vai passando, vai ficando até salgado fora do barro. Depois você pega lá no barro, você vê que está uma casca branca, uma crosta branca, e aí eu coloco esse barro dentro de um recipiente com água. Depois eu uso essa água, tanto para beber, passar no cabelo, aí eu vou fazendo experiências, né? E utilizo
na borrifação foliar. Funciona como fungicida. Esses minerais, eles aumentam a imunidade da planta, o equilíbrio, né? No geral, porque tem enxofre, tem magnésio. Magnésio, por exemplo, aumenta a fotossíntese. A planta com mais fotossíntese, ela fica mais forte, mais viva, né? Mais, a folha engrossa mais, então se protege mais e por aí vai, né? Então eu não utilizo produtos químicos nesse setor do vinhedo. E o vinho magnético, apliquei assim no rótulo, é um vinho que tem um rótulo feito por uma artista plástica, uma pintura especialmente concebida para o vinhedo, para o vinho magnético, né? E também eu criei uma playlist musical, porque eu vou no vinhedo fazer a aplicação à noite. É o horário que eu gosto de ir. E as plantas também gostam de receber a aplicação nesse horário, porque não tem o calor, é porque o agricultor vai cedo. O dono de bar já vai tarde, entendeu? E como a planta que tem que dizer, né? Se ela aceita bem, aí eu pude escolher, entendeu? Tá mais fresquinho, eu gosto do ambiente e eu vou sempre ouvindo música. Então eu fiz uma playlist musical, fiz um QR Code e no contrarótulo a pessoa pode acessar esse QR Code e ouvir a playlist musical. E é a mesma playlist que você ouve quando vai fazer o manejo. Exatamente, a playlist é as músicas que eu utilizo lá no momento de aplicação nas plantas e de congraçamento meu com elas, né? Elas ouvem também? Ouvem. Você não põe no fone, então? Você sai com uma... Não, elas para elas ouvirem mesmo. Entendeu? E por que magnético? Magnético, porque, por exemplo, o próprio composto homeopático, ele tem elementos magnéticos. Tanto que você aplica numa linha e ele atinge até 7 metros. São ciências que utilizam as capacidades vibracionais, frequências, energias sutis, frequências, entendeu? Que a gente cisma em não querer enxergar, mas que todos os seus órgãos, cada um tem uma frequência vibracional. Seu coração vibra numa frequência de 98 Hz. Seus rins têm uma frequência de 318. E cada órgão tem uma frequência, entendeu? E os hormônios, eles são elementos de sinalização. Quando algum dos seus órgãos secreta um hormônio e manda para os seus órgãos, ele atrai outros elementos. E se você tem um cortisol, ao acordar, seu cortisol é inundado no seu corpo. Se você não tem, você não quer nem levantar da cama. Assim é com testosterona, assim é com outros hormônios e enzimas. É tudo um jogo de xadrez universal, onde as frequências elas têm um papel fundamental. Já dizia o Tesla, que não é possível entender o universo sem entender as frequências vibracionais. Não é possível. Olha, o vinho, ele é uma bebida realmente muito apaixonante, desde as antigas histórias, né? Desde o seu surgimento, lendas, histórias, né? E a bebida em si, né? Ela é uma bebida que tem uma magia, né? Você bebe um vinho, você relaxa, você tem uma sensação de bem-estar naquele momento, né? Se a pessoa ultrapassar os limites, eu, como estudioso da saúde humana, eu não aconselho. Mas ela tendo uma ingestão, né, leve, ela pode ter alguns benefícios, principalmente na parte sutil, na parte de emocional, na parte de
estar com seus familiares, seus amigos, né? Agora, para a fisiologia humana, não. O álcool realmente ele sinto muito. Mas sinto muito, mas se você quer ter benefícios do vinho, toma resveratrol em cápsula, que é melhor. Agora, é como o ser humano é um ser complexo, né? De onde os elementos sutis, e eu volto nos elementos vibracionais, sutis, relaxamento, você merece chegar em casa e poder abrir uma garrafa de vinho com seu pai, tomar uma taça. Quem vai te dizer que aquilo não é bom? É maravilhoso. Então, não exagera, porque realmente aí você vai ter problemas. Vamos falar um pouco do seu pai? Seu pai é um cara que você sempre cita, né? Seu Melchior, né? É verdade. E você fala que ele era um empresário de muita visão e tal, e resolveu começar esse vinhedo. O que levou ele a querer entrar nessa empreitada do vinho? Então, aqui nós temos, além do vinhedo em si, nós temos um empreendimento de turismo. E ele visualizou o vinhedo como uma âncora bem interessante para todo esse empreendimento de turismo, né? Então, aqui nós temos uma área imobiliária, uma área de turismo, e o vinhedo deu um impulso, através do enoturismo, né, ao projeto de turismo em geral. Muitos empresários, grandes empresários, às vezes eles têm dificuldade em movimentar sua família para que permaneçam no seu negócio. E às vezes a família pega aquele negócio e vende, né? No caso do vinho, isso gera uma conexão familiar e as pessoas vão perpetuando os negócios. Normalmente é assim, né? Então, pela magia, pelo o contato com a natureza, né? A pessoa se sente envolta naquela magia toda, naquele trabalho, sabe, junto da natureza, e aquilo faz uma transformação pessoal, né? Isso em cada pessoa é de um jeito, né? Cada indivíduo tem sua característica, né? E às vezes o indivíduo está lá doente, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Ele está lá na cidade e tal, não sei o quê, de repente ele cai num negócio desse, né? E ele melhora a sua saúde e tal, aí ele fala, daqui eu não saio mais, né? Ele realmente vai ter vai perpetuar o negócio, né? Eu ainda estou esperando para ver a parte financeira, né, decolar mais para a gente poder avaliar com mais calma, né? Porque tem um ditado que você, para ficar milionário, né, com vinho, basta você ser um bilionário. Aí lascou. Aí ferrou, né? Quer dizer, eu acho que não, vamos aguardar, vamos trabalhar, né? Tudo eu acho que depende também, né? Eu acho que a gente conseguiu colocar o nosso vinho num patamar inicial de preço, então ele já está bem colocado no mercado. Daí agora vamos ser melhores gestores para a gente poder reduzir custo, aumentar, né, produtividade, desenvolver o negócio como um todo, né? Eu acho que a cultura do vinho está crescendo muito no país também, né? Eu acho que os consumidores vão aparecer e vão aumentar, né? Essa é uma tendência bem clara, né? Porque o Brasil tinha um consumo, ainda tem, né, do vinho de mesa muito grande, né? E o vinho das uvas viníferas, né, da Cabernet, da Syrah, etc., eles estão realmente vindo numa crescente. E a qualidade também do vinho brasileiro, ela também traz isso, reforça essa tendência de crescimento, porque o vinho brasileiro hoje tem uma qualidade muito melhor do que há 10 anos, né? E quem está ainda desconectado dessa situação, dessa realidade, ele está desconectado mesmo, porque já Está perdendo. está perdendo.
Tem gente que fala vinhos de colheita de inverno. O pessoal de Minas utiliza mais essa. Nós aqui falamos vinhos de dupla poda, né? Que o próprio Marcelo falou comigo, não, vamos fixar esse nome. E eu acho que ele está certo, porque nós devemos dar a vazão à nossa região, né? O que é o vinho na sua vida, Sérgio? Olha, o vinho realmente ele representa a magia. É um dos meus trabalhos atuais, né? E a conexão com essa terra e esse legado que o Melchior Rezende, né, meu pai, nos deixou. Ele esteve aqui até 2018, né? Início de 2019, na verdade, né? E ele realmente um grande empreendedor, um visionário, um pioneiro da capital de Brasília. Ele esteve presente na brotação do setor comercial sul. Ele criou, junto com alguns médicos, a Casa de Saúde de Santa Lúcia, os planos de saúde, que nem existiam na época, o Minas Brasília Tênis Clube, e hoje ele, realmente, o vinho representa toda essa conexão, né? Com ele, com a terra, com o futuro, acredito que as próximas gerações da nossa família também. Então eu acho que o vinho, ele é a liga entre tudo isso. Sou muito grato ao universo em si por estar junto desse nosso vizinho, né, que é uma pessoa muito meu amigo, está sempre aqui degustando nossos vinhos e a gente está sempre trabalhando junto aí, né, de forma, né, como amigos e opiniões e tal, entendeu? Então, estamos juntos. Isso aí, vamos trabalhar, estamos junto com a nossa família, né? Minha mãe Olga, meu irmão Paulo Marcos, o Henrique Hermeto, a Ana Maria, a Gaia Helena de São Paulo, que está casada com o Antônio Zarril, e a Érica, nossa sobrinha e seu esposo. Então acho que o vinho é isso, ele está unindo toda essa grande liga nisso tudo, e a gente agora vai em frente, vamos ver o que nos espera. E eu acho que a gente tem que ter aí uma pitada de inovação, uma pitada de conservadorismo e uma pitada de boa gestão, né? E uma pitada de paixão. Aí a gente junta tudo isso aí no caldeirão e vamos em frente. Vai dar certo. Cara, muito obrigado. Opa! Massa. É isso aí, valeu. Legal.